Ó, Vasco da Gama! O Vasco ontem se classificou na Copa do Brasil, venceu por 3-0 União Rondonópolis. Mas é bom a gente debater essa questão, porque assim, o Vasco começou tendo que propor o jogo. E aí eu vou fazer uma crítica já de cara ao Fábio Carille. Tendo que propor o jogo. Quando saiu a escalação, eu não entendi. Com o Hugo Moura e Matheus Cocão titulares, jogadores mais de marcação. Tanto que o Vasco teve dificuldades na produção e ficou aquele 0-0 esquisito, né? E começa o torcedor, e aí? Pô, de novo, será, né? Vasco com tantas histórias ruins em Copa do Brasil, recente também, aí começa aquela preocupação. Só que o pirata Pablo Verratti se aproveitou do fato de não ter VAR, cavou um pênalti, o árbitro foi na dele, ele converteu, fez 1-0. A partir daí, o União Rondonópolis já estava cansado no jogo, então foi até tranquilo e as substituições deram efeito. As substituições até foram corretas. A leitura de jogo do Carille ao longo do jogo foi correta para ele poder corrigir o erro que ele mesmo tinha arrumado, na formação do time dele. Tanto que o Ryan entra muito bem no jogo, o Payet entra muito bem no jogo e na reta final acabam fechando o placar e dando tranquilidade. O União já estava pra lá de cansado, correram muito e o Vasco conseguiu essa classificação na Copa do Brasil. Vale destacar também o Hugo Moura. Hugo Moura que acertou um chutaço numa jogada que começa com o Ryan, O Ryan faz uma jogada bacana demais, tem a participação do Jean Davi também na jogada, fala dele, Jean Davi também teve boa participação. O Payet cruzou, teve um desvio no Tietê, na panturrilha do Tietê, e o Hugo Moura mandou uma sapatada, fazendo o gol. O Ryan também fez um gol ontem, importante, e o Vasco consegue a classificação na Copa do Brasil. Por que isso tranquiliza? Porque o Vasco vai ter agora, na semana que vem, a semana livre, domingo decide a vida no Campeonato Carioca, contra o Botafogo, tem que vencer o Botafogo para buscar a classificação, segue na Copa do Brasil, 1,5 milhão na conta, um pouquinho mais do que isso, classificação assegurada nesse jogo que foi em Cariacica, a gente teve uma boa presença de público nessa classificação. E ontem, o que eu trago de destaque ao Gabriel Farias é justamente isso, assim, inicialmente para mim, o Carille errou na montagem do time, só que ele arrumou depois, ele conseguiu corrigir o problema. E jogadores que entraram muito bem, o Payet entrou bem, jogou pouco, tá, beleza, jogou pouco, mas quando entrou bem. Entrou querendo o jogo. O Jean Davi participou de uma jogada importante de gol. Vale destacar isso aí. E o Ryan, cara, tá com a renovação de contrato já engatilhada e, enfim, um jogador com o qual o Vasco espera contar esportivamente e também ganhar uma boa grana, claro. E ele também fez gol, importante pra ele voltar fazendo gol. Ele praticamente se apresentou pro jogo lá no estádio. Isso foi em cima da hora mesmo, que ele chegou e ainda fez gol. Pro Vasco, mesmo sendo União Rondonópolis, um time que tá no meio de tabela do campeonato lá do Mato Grosso, não é um time que a gente viu muito bem estruturado. O goleiro foi bem, vale destacar. Acho que ele garantiu o DVD dele ontem, o Fernando Nunes. Mas o Vasco se tranquiliza, garante uma segunda fase de Copa do Brasil, garante uma graninha e chega com moral, vamos dizer a verdade, chega com moral pra domingo, com jogadores em alta. Ontem, por exemplo, Payet, que eu acho que foi o grande destaque desses aí que estavam devendo, conseguiu ganhar um pouquinho de moral pro final de semana, hein, Gabriel Faria? É complicado, porque esse tipo de jogo, ele serve muito pra você se classificar, ganhar o dinheiro, engordar a conta, ganhar um pouquinho mais de entrosamento, ganhar um pouquinho mais de confiança, mas é difícil, de avaliar alguma coisa no confronto entre Vasco e União Rondonópolis, quando a gente percebeu que o time do União é extremamente frágil. O que eu destaco de positivo? Se tu pega um time extremamente frágil, tu tem que bater esse time sem maiores dificuldades. E isso o Vasco fez, O Vasco botou um 3-0 na conta, não teve maiores dificuldades, e se livrou aí de qualquer tipo de problema, de qualquer tipo de vexame que poderia acontecer numa fase inicial contra um time muito mais fraco. Agora, o lado negativo é que eu não consigo também levar essa atuação em consideração para dizer que ela vai balizar alguma coisa. Veja bem, o União Rondonópolis, no meio do Campeonato Carioca, que tem vários times pequenos fracos, ele ainda passaria um certo aperto. Passaria. É só pra gente ter uma noção aí do nivelamento do adversário. Mas é isso. Eu sei que eu falo isso também, o torcedor fica chateado, mas é basicamente o que dá pra tirar desse jogo de ontem. Escalação. Assim, começar com o Alex Teixeira me parece um erro. Eu não entendi também. Por tudo aquilo que o Alex vem apresentando. Mas aí, a gente vem batendo na seguinte tecla. Quem são as opções de velocidade? Quem são os jogadores que podem acrescentar nesse sentido? Ele tá tentando, o Carille, ele tá testando enquanto ele não recebe os reforços necessários. Ele precisa de jogador de lado de campo, jogador de ataque. Tá chegando, de repente o Garré, você tá trazendo o noticiário, O Garré foi chega atrás amanhã do ao Nuno, Rio.
tem o Lloyd, enfim, tem vários jogadores aí mapeados. Em algum momento o Vasco vai acertar com alguém. E o Vasco precisa desses jogadores. Enquanto esses jogadores não chegam, o cara ele vai alternando entre montar um meio de campo que tenta ficar um pouco mais com a bola, tenta colocar o Zuccarello, por exemplo, para dar um pouco mais de qualidade na questão da velocidade, da intensidade. Aí ontem ele tentou o Zuccarello com o Teixeira, junto com o Coutinho, para tentar simular um pouco mais o que seria um time ali num 4-2-3-1, dá pra dizer assim. Mas pra ser sincero, cara, o Carille viu um jogo fácil nas mãos, tentou uma formação diferente, digamos assim. Eu não concordo tanto com a formação, mas entendo também que o cara tá nessa fase, né? De tentar esboçar a melhor equipe. Não deu resultado nenhum. Já tava aquele 0x0 com cara de grama. Você vai fazer um teste? Caramba, não deu em nada. Não tirei nada de positivo. Vai pro segundo tempo, mexe. Tenta outras alternativas, tenta, né, situações diferentes. Cara, assim, não é passar a mão na cabeça do treinador, mas eu acho que é complicado, cara. Assim, um momento que o Vasco ainda não tem o elenco todo montadinho. Faltam jogadores de velocidade. Quando esses jogadores chegarem, você vai perceber que o time vai ter outra cara, vai ter um outro ritmo do jogo, vai ter uma outra intensidade, né? Vai chegar o Garré, o Adson volta de lesão, vai chegar mais um ponto aí que o Vasco tá tentando contratar. Isso vai fazer bem ao time como um todo, vai tirar sobrecarga em cima de jogadores que hoje são extremamente exigidos, né? O Paulo Henrique, por exemplo, é basicamente a única opção de velocidade. Aí o Zuccarello entra pra fazer uma função um pouco mais de lado de campo. A gente tem debatido muito isso aqui, né? O Vitor Costa fala com a gente, pô, o Zuccarello na base não era um jogador necessariamente de lado de campo. Enfim, é o Carille tentando encontrar soluções para problemas que ele possui, e claramente esse problema da falta de jogadores de velocidade para ataque acaba interferindo demais no andamento da equipe. O Garré, que é esperado ainda essa semana, amanhã inclusive, que ele chegue ao Rio de Janeiro para finalizar a contratação do Benjamin Garré, argentino, junto ao Krylia Sovetov. Até corri atrás, né? Significa asas soviéticas, esse nome, né? 2 milhões de euros na contratação do Garré. O angolano Lloyd Augusto, do Alanyaspor da Turquia, quer vir para o Vasco. Ele quer jogar no Vasco. O Vasco propôs um empréstimo com opção de compra. É um jogador de seleção angolana. O Vasco pagaria 500 mil euros no ato do empréstimo, mas o clube turco, né, o Alanyaspor, não quer liberar fácil. Então o Vasco vai ter que negociar isso aí. Sobre o Nuno Moreira, o português, está acertado com o jogador e com o staff. Hoje o Nuno está no Casa Pia, que ainda não deu aval para a contratação, né, para venda do jogador para o Vasco. A negociação emperrou porque o Vasco ainda não pagou tudo da negociação do Cleiton. Lembra do Cleiton, que não jogou no Vasco? Está emprestado ao Rio Ave. E aí o Vasco quer pagar a multa de 3,5 milhões de euros, mas parcelado, para levar o Nuno Moreira para o Gigante. Outro nome apareceu no noticiário, o atacante Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, ex-Corinthians e ex-Galo. Para trazê-lo seria por empréstimo com obrigação de compra ao final por 5 milhões de euros. Ou seja, para trazer o Benjamin Garré, o Lloyd Augusto, o Nuno Moreira e o Pedrinho, seria um investimento de até 11 milhões de euros. Não agora, mas com dívida para frente, né? No câmbio de hoje seria aí 66 milhões de reais por esses 4 jogadores. O Garré, o Lloyd Augusto, o Nuno Moreira e o Pedrinho. Negociação com os 4. O Vasco deve fechar primeiro o Garré e depois partir para as outras 3, lembrando que a janela se fecha no dia 28, Cantar. Uma janela meio aleatória, né, do Vasco. Muito, cara. Treininho acertou, né, o repórter. Deixa eu ver a posição do Krylia Sovetov. Ganhou do Zenit. Ganhou do Zenit na última Olha aí. Na última rodada de dezembro. É porque o campeonato lá não começou ainda, né? A temporada, provavelmente por conta do frio, né? Tem paralisação no campeonato. Sim. Inclusive o Wendel tava aqui no Brasil, assistiu o clássico Botafogo e Flamengo, porque tá paralisado lá o campeonato. Vai voltar em março, quando o campeonato recomeça. O Krylia Sovetov é o 10º colocado do Russão. O líder é o Zenit, né? Que ganhou todos os últimos campeonatos. Cara, assim, eu não tenho como opinar sobre esse reforço que o Vasco tá trazendo. Eu não conheço nenhum deles, tirando o Pedrinho. O Pedrinho a gente viu aqui no Brasil. Era um jogador tratado com muito carinho, com muito potencial no Corinthians. Não foi bem no Atlético Mineiro, a gente tem que falar a verdade. A torcida até queria a permanência dele e tal, mas não desenvolveu ainda todo o talento que a gente imaginava que ele tinha. Tem tempo ainda pra isso. Eu gosto da negociação, porque é uma posição que o Vasco precisa muito. É um jogador que tem características complementares às do Verratti. Os demais jogadores, o Garré. Garré. Não, Garré. Garré. Garré, Benjamin porco, Garré. Né? Garré. Garré. Com G. Garré com G de G. goiaba. Garré.
Tá há 3 temporadas no Krylia Sovetov, tem números modestos, um argentino que tem base no Manchester City. Cara, um currículo meio louco do Benjamin Garré, né? Tudo muito né? louco. Cara, assim, não conheço, desculpa, não vou opinar sobre o cara que eu não conheço. É uma posição que eu acho que precisa. Pontas, né? Vou Você ter não que vê o pesquisar. Russão? Não vejo o Russão. Vou ter que dar muito menos o Krylia Sovetov, né? Deve ter Eu um não vi jogo. os jogos do Krylia Não, Sovetov. de repente- Asas Um soviéticas. Krylia Sovetov e Zenit não te pega, não, assim, num sábado de manhã. Krylia Sovetov e Anzi Maklala. O CSKA, a gente tava falando que o Lohan quase foi pra lá, né? É. Cara, o time do Zenit. Você nunca viu um Rubim Kazan e Não. Krylia Sovetov? O time de manhã? do Zenit, Dinamo Moscou. que perdeu pro Krylia Vitello. Sovetov, ele praticamente só tem brasileiros, né? Impressionante. Tem o Wendel que tá vindo, o Arthur que já veio, mas tem o Pedro Claudinho, o Nino, Luiz Mantuan, Henrique. Douglas Santos e agora ganhou o Luiz Henrique. É. Tá tentando o Gerson, tentando o Wesley. Cara, não tem limite estrangeiro lá, né? Porque eles não seguem as regras da FIFA. Ah, tem isso, né? O Lloyd Augusto, angolano, ele tem 2 gols só na temporada em 21 jogos, 4 assistências pelo Alanyaspor. Não, isso não rolou, isso é trabalho de scout empresários oferecendo, óbvio, né? Mas, repito, também é pra posição que o Vasco precisa. O Vasco tá tirando pra todos os lados, né? Valoriza o trabalho de scout que o cara, alguém vai ter que ver isso aí. É. Cara, o último jogo dele ele foi expulso, dia 16. Dia 16 foi domingo. Contra o Alaspor. Foi 1-0 pro adversário e ele foi expulso nesse jogo. Mas tem O times, Lloyd. tem times com nomes mais complicados na Turquia, lê aí. Tem o Basak Serri. Cara, foi 5-4 pro Alanyaspor. Tem o Contra o Basak Basak Serri, ele fez o gol. Trabzonspor, não é isso? Tem. E assim, o Nuno Moreira é outro ponta, segundo atacante, mais um com características pra jogar do lado do Verred. São 3 jogadores pra mesma posição. E aí você vai falar, pô, mas o Vasco vai buscar 3 pontas de uma vez? Sim, porque não tem nenhum no elenco. pô. É. Então por isso que o Vasco tá atrás de 3 jogadores. Ah, Eu falou. acho que o Ryan Tem que ser hoje titular, mas é não tem titular como, do né, time ao lado do Verred. E no lugar do Alex Teixeira. E isso. Pô, pelo A amor de presença Deus. dele mudou completamente o time do Vasco. Ele tem essas características pra jogar ali como segundo atacante. Como o Vasco não tem pontas hoje, Ele o tá time é esse. amadurecendo como jogador Sim, e sim. tal. O torcedor do Vasco tinha pouca paciência com 18 ele, né? Eu anos, né, sempre cara? acreditei, cara. É um moleque de muito potencial. Eu nunca critiquei. São 18 anos apenas, todo mundo é afobado com 18 anos na Cantarelli. Sim. Cara, o Cleiton no Rio Ave, ele já tem 15 gols em 25 jogos. Aí, E no Vasco ele não fez nenhum. 0. Ele tinha 12 gols pelo Casa Pia, Ele veio só pro joga Vasco. em território português. É, então, às vezes o cara tem a facilidade de se adaptar em um outro país mesmo. Tá adaptado a Portugal, pra ele é melhor jogar por lá. Pode ser isso. Pode ser. Cada jogador reage de um jeito, cara. Então, Não, às muita vezes- paciência. Mas pelo menos o Vasco tá trazendo 3 de uma vez. Porque se um não der certo, vai tentar o outro. É. Se o outro der errado, vai tentar o outro. Vai Isso. ficar revezando pra ver se alguém encaixa ali. É basicamente isso. Quem teve recentemente junto com o Verrete ali? Eu esqueci, mano. Era o Sebastian. Esse. Sebastião Ferreira. Sebastian Ferreira. Sebastião Ferreira, nossa senhora. Fez 10 jogos e 10 partidas pelo Vasco. Parada, hein? É. Mas Então, se o Pedrinho mas- vier, eu acho que vai ser uma boa contratação. Ah, o Pedrinho, beleza. Pedrinho, ex-Corinthians. Corinthians. Gosto do Ponto. Pedrinho. É um jogador que tem um pouquinho de dificuldade na parte física, Não né? foi Mas bem no Atlético Mineiro. compensa com talento, repito, não foi bem no Atlético Mineiro, mas a gente sempre tem a esperança dele deslanchar. O Breno falou 11 milhões de euros por 3 jogadores de uma vez. É. É uma tentativa. Se você não tem 15 milhões pra pagar em um jogador que vai chegar e vai resolver seus problemas, você vai tirando pra todos os lados pra ver se você acerta em algum pelo menos. É a estratégia do Vasco.